Hoje, o que é taxa metabólica basal? Para que serve? Meu nome é Giovana Safradi, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre o que compõe uma taxa metabólica basal. Mas antes de a gente falar sobre ela, eu vou pedir para tu deixar um inscrever-se aqui. Tem um botão aqui embaixo vermelho escrito inscrever-se, tu clica nele e no vídeo, durante o vídeo, se eu falar alguma coisa que tu goste, que tu aprendeu, tu deixa aquele joinha, só clicar na mãozinha aqui para eu saber que tu gostou. Beleza? Pois bem, a taxa metabólica basal é um valor numérico que representa a quantidade de calorias que a gente utiliza para manter o corpo funcionando no seu estado basal, que nem é o nome dela, basal. Ela é basicamente a quantidade de energia que a gente precisa para manter o pulmão funcionando, o coração batendo, a respiração funcionando, os olhos piscando, todas essas coisas que a gente faz durante o dia e que a gente não percebe. Ela muda de pessoa para pessoa, porque ela depende da idade, depende do gênero, depende da composição corporal da pessoa, se ela tem mais músculos, se ela tem mais gordura, depende se ela pratica atividade física ou não. Ela também muda dependendo de alguns fatores externos, como a temperatura, a umidade, o ciclo menstrual nas mulheres, ou seja, ela varia todos os dias. Mas por que é importante a gente saber a nossa taxa metabólica basal? Porque esse valor vai dizer a quantidade de calorias que a gente tem que ingerir durante o dia. Uma estimativa, né? E pra gente saber mais ou menos quanto que é a nossa taxa metabólica basal, a gente tem que saber que ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, então, é essa que eu tô falando, que é a quantidade de calorias, de energia que a gente utiliza para simplesmente existir, para simplesmente ocupar o nosso lugar no mundo. Ela é chamada de taxa metabólica basal de repouso e ela representa mais ou menos de 60% a 70% do nosso gasto energético total. O segundo é o efeito térmico alimentar, que é a quantidade de energia que a gente gasta para digerir os alimentos que a gente come durante o dia. E ele representa aproximadamente 10% do nosso gasto energético total. É essa parte que a gente diz que aumenta quando toma cafeína, que tem efeito termogênico e tudo mais. Ah, Gi, então tu tá me dizendo que o efeito térmico dos alimentos, o termogênico que tanto falam, só é 10% do meu gasto energético total e que não interfere tanto na minha perda de peso? É exatamente isso que eu tô falando. O que dá pra gente alterar e que realmente tem efeito na nossa perda de peso é o efeito térmico da atividade física, que é justamente o quanto de energia que a gente gasta para praticar alguma atividade física, que ele representa de 15% a 30% do teu gasto energético total. E vai variar, né, de acordo com a quantidade de atividade física que tu faz e a intensidade dela. E é nesse efeito térmico da atividade física que a gente trabalha o déficit calórico, porque vai depender da quantidade de exercício que tu fez e é uma redução de caloria segura. Então, dependendo da quantidade de atividade física que tu fez, se tu correu, subiu uma montanha, lavou o carro e ainda foi na academia, se tu conseguir comer uma quantidade adequada de calorias ou menos, com certeza tu vai perder peso. Agora, se tu ficou o dia inteiro deitado assistindo a Netflix, não levantou nem pra ir no banheiro, a tua taxa metabólica basal vai ser constituída principalmente pelo teu gasto energético basal, então não vai ter um gasto extra da atividade física. Então vai ser muito difícil tu fazer um déficit calórico, porque a gente não pode ingerir menos calorias do que a nossa taxa metabólica basal de repouso. Claro que ali eu dei 2 exemplos extremos, né, mas só pra gente entender direitinho. Também dá pra gente utilizar o exemplo do carro, que foi o exemplo que eu utilizei lá no vídeo do déficit calórico. Imaginar que o nosso corpo é um carro e que a gasolina é o alimento, e que a gente é obrigado a colocar gasolina todos os dias. O ideal é que no final do dia o nosso tanque esteja vazio. E aí a gente vai fazer uma analogia de 1 litro por quilômetro rodado. Então imagina que a gente ande 10 quilômetros, a gente tem que colocar 10 litros de gasolina. Se tu colocar mais gasolina e andar menos, tu vai ter gasolina sobrando no tanque no final do dia e aí tu vai ganhar peso nessa analogia. E se tu colocar menos gasolina e andar mais, o teu carro não vai andar, vai estragar. Tá, Gi, beleza, entendi. Então como que eu posso fazer um déficit calórico adequado e seguro? Não querendo puxar a brasa pro meu assado, mas a melhor opção que tu tem para fazer nesse caso é procurar uma nutricionista, porque ela vai saber calcular direitinho ali a tua taxa metabólica basal, também ela vai saber
observar toda a tua dieta e adequar para que tu entre num déficit calórico mais certo possível, o jeito mais correto possível e adequado, seguro. E se tu for numa nutricionista boa, ela não vai te fazer sofrer com dietas mirabolantes nem nada. Mas se tu não quer ou não pode ir numa nutricionista, eu vou te dar algumas dicas que é o básico que funciona. Então, começando por colocar frutas e verduras como a base da tua alimentação, porque elas naturalmente têm menos calorias que os outros alimentos e também tem minerais, fibras, vitaminas que vão te ajudar a te dar uma sensação de saciedade e também melhorar a qualidade da tua alimentação. Eu vou fazer uma parte especial aqui sobre a atividade física, porque só para vocês terem uma noção, no cálculo lá da taxa metabólica basal, o fator atividade física, que é quando o paciente chega e diz que pratica atividade física, a gente tem que adicionar um fator no final da equação. Esse fator é multiplicado, ele não é somado, ele é multiplicado. Então, se tu tem o valor da taxa metabólica basal, tu faz vezes o fator atividade física. Dependendo da intensidade, pode até dobrar ou até triplicar o valor da tua taxa metabólica basal. Um exemplo prático, não precisa tu nadar 1000 metros rasos todos os dias para ter uma grande diferença na tua taxa metabólica basal. Só para vocês terem uma noção, se tu caminhar 30 minutos todos os dias, tu vai multiplicar a tua taxa metabólica de repouso por 1,5. Então, se a tua taxa metabólica basal era 1500, ela vai para 2.250 calorias. E é uma grande diferença. Então, se tu ajeitar ali direitinho a tua alimentação para perder peso, é isso aqui. Sem restrição, sem dieta mirabolante, sem nada. Só com atividade física regular e uma boa alimentação. Acho que agora vocês entenderam porque que a atividade física é tão importante, né? Que é para manter aqueles 15 a 30% lá do efeito térmico da atividade física sempre o mais alto possível. E lembrar também que tem outras coisas que ajudam a gente a ter uma alimentação saudável, que é hábito saudável. Então, dormir bem, tomar água, tentar não se estressar, tentar viver uma vida tranquila também ajudam. Porque os hábitos saudáveis, eles não são só alimentação e só atividade física. Eles são também todo um conjunto de uma vida saudável que a gente pode levar. Bom, espero que vocês tenham entendido o que é a taxa metabólica basal, para o que ela serve e como que ela é composta. Espero muito também que vocês tenham entendido que não é sair fazendo restrição calórica de qualquer jeito, fazendo jejum, fazendo qualquer coisa, porque tem consequências e consequências muito graves, muito mesmo. Então, se puder, busque uma nutricionista que ela vai conseguir te orientar da melhor forma possível e vai também fazer tu emagrecer com saúde e de forma adequada. Também eu espero que vocês tenham entendido que a atividade física é muito importante, que faz muita diferença na perda de peso. Então bora se mexer, não precisa ser uma atividade física mirabolante, pode ser qualquer coisa, desde que você se mexa. Se tu tem alguma dúvida sobre a taxa metabólica basal, me deixa aqui nos comentários que eu respondo, sempre procuro responder. Só não vou responder coisas tipo, Gi, a minha taxa metabólica basal é quanto? Como que eu faço? Isso eu não vou responder, isso tem que ver com a tua nutricionista. Tá bom? Mas enfim, por hoje é isso. Tchau!